O torcedor palmeirense ainda tenta entender como, depois de uma noite mágica contra o River Plate, veio essa queda de rendimento tão brutal contra o Bahia. Era um jogo-chave. 3 pontos colocariam o Verdão na liderança do Brasileirão, pelo menos provisoriamente. Bastava vencer. Mas o que se viu foi um time irreconhecível, sem energia, sem inspiração. Um Palmeiras que parecia emocionalmente esgotado, mentalmente travado e fisicamente entregue. E quando tudo isso se soma, até o melhor elenco do Brasil se torna vulnerável. O gol do Bahia saiu de um lançamento direto do goleiro. Uma jogada simples, quase amadora. Um lançamento longo, drible e finalização. Gol. E nada mais. Nem esboço de reação. O Palmeiras terminou o jogo acuado, sem força, sem ideias. A derrota foi justa. Assim, o foco da coletiva de Abel Ferreira não foi o rendimento abaixo, nem as escolhas questionáveis. Foi o gramado. Sim, o gramado. Abel disparou contra as condições da Fonte Nova, dizendo que era inadmissível jogar futebol de alto nível naquela situação, que o campo prejudica, que o risco de lesão aumenta. E aí, meu amigo palmeirense, o que era um problema técnico virou munição para a polêmica. Rogério Ceni, vitorioso e provocador, não perdeu a chance. Ironizou com classe e veneno. Disse que era estranho um time que joga no sintético reclamar do natural. Que, na verdade, o gramado ruim prejudicava mais o Bahia, que tenta sair jogando desde a defesa. E que, sinceramente, colocar culpa em lesão por causa de um campo desses já era exagero. E aqui é onde a coisa esquenta. Por quê? Vamos culminar, Ceni tem razão em parte. E Abel também tem seus pontos. Mas o que não dá é para ignorar a incoerência. Rogério, que tantas vezes criticou gramados sintéticos, agora vem defender o natural em más condições? Logo ele que já deu entrevista dizendo que campos sintéticos são antinaturais, que mudam a dinâmica do jogo e que os jogadores se machucam mais. O torcedor palmeirense, que não é bobo, percebe. Há uma diferença entre criticar o gramado porque ele prejudica o jogo e usar isso como muleta para uma derrota. Mas também é contraditório quando quem sempre reclamou de gramado artificial agora zomba da crítica ao natural. Ora, Ceni, vamos manter o padrão? Mas não é só isso que incomoda. Abel, que costuma ser firme, estrategista, frio nas decisões, fez escolhas estranhas. Lucas Evangelista se machuca e ele coloca Aníbal Moreno, um volante marcador, em vez de Rafael Veiga ou outro jogador criativo. A torcida ficou com raiva. Era só ter colocado o Andréas Pereira recuado, como segundo volante, sua posição de origem e usar o Maurício ou até o Facundo Torres aberto na frente. Mas Abel não fez isso. Preferiu colocar mais um volante marcador. A explicação após o jogo foi que Andréas não treinou como volante. Mas é aí que o torcedor não entende. Como assim não treinou de volante? Essa é a posição oficial do jogador. O Palmeiras contratou Andréas como segundo volante, não como ponta. Ele assiste em escalão aberto, fora de função, onde seu futebol desaparece. Isso é mais do que teimosia, é incoerência tática. E, mais uma vez, o time pagou por isso em campo. E depois vem o inexplicável. Tira Vitor Roque, o jogador mais perigoso da equipe, para colocar Facundo Torres, que mal entrou em campo. A torcida não entendeu, nem no estádio, nem em casa. E não dá para entender mesmo. Era um jogo físico? Sim. Mas também era um jogo que pedia coragem. E o Palmeiras foi tímido. Muito tímido. E, para piorar, como se a derrota já não doesse o suficiente, o Flamengo venceu o Corinthians em plena Neoquímica Arena e abriu 5 pontos de vantagem na liderança. 5. O Palmeiras perdeu a chance de encostar, de pressionar, de mandar um recado ao principal rival pelo título. E agora a conta chegou. Fica cada vez mais difícil ser líder. O Brasileirão exige regularidade e pensamentos como esse custam caro. Muito caro. Abel precisa confiar mais no elenco. Precisa usar mais quando o adversário está fragilizado. Porque, com todo respeito ao Bahia, o Palmeiras é muito superior. Mas não adianta ser superior só no papel. Mas o campeonato não acabou. E se tem uma coisa que esse elenco já mostrou, é que sabe levantar. A pergunta é, com Abel aprendendo com os próprios erros ou persistindo neles? E você, torcedor, o que acha? Ceni foi irônico ou hipócrita? Abel certo em reclamar? Ou usou isso como cortina de fumaça? Vamos debater? Agora vamos para a próxima notícia. A polêmica começou no último domingo.
mas ganhou um novo capítulo hoje. Após a vitória do Bahia sobre o Palmeiras, Rogério Ceni decidiu provocar. Criticou Abel Ferreira por reclamar do gramado da Arena Fonte Nova e, sem rodeios, disse que o campo ruim até favoreceria o estilo de jogo do time alviverde. A fala, claro, repercutiu, mas a resposta veio com força total. Nesta segunda-feira, Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, quebrou o silêncio e não poupou palavras. Segundo ele, a declaração de Ceni ultrapassou o limite da crítica esportiva e entrou em uma área delicada, a ética. Essa fala é uma questão ética complicada e acho que o treinador do Bahia deveria repensar o que disse, disparou Barros. Mas não ficou só nisso. Ele trouxe à tona um detalhe que desmorona toda a narrativa de Rogério, a contradição. Em julho de 2024, após uma derrota em casa, o próprio Rogério Ceni criticou duramente o gramado da Fonte Nova, afirmando que preferia jogar em campo sintético a enfrentar aquelas condições. E agora, um ano depois, ele defende o mesmo gramado que já condenou? Barros foi direto. Não fui eu quem disse isso. Foi ele. E, aparentemente, esqueceu do que falou. O diretor reforçou que a reclamação do Palmeiras sobre o gramado foi feita antes mesmo da bola rolar. Abel Ferreira já havia falado no pré-jogo e a diretoria alertou os repórteres presentes no estádio. Haveria uma queixa formal à CBF. E ela vai acontecer. A gente não está buscando desculpas. Está defendendo a integridade dos atletas. 2 jogadores deixaram o campo com dores. Isso é grave. Isso é inaceitável. Barros ainda rebateu a velha crítica sobre o gramado sintético do Allianz Parque. E foi categórico. Instalamos o sintético porque o campo natural era ruim. A prioridade foi sempre a saúde dos atletas. Desde 2020, somos um dos clubes com menos lesões no país. Isso é fato, não opinião. O recado foi claro. Não se trata de choro por derrota nem que desculpa. Trata-se de coerência, respeito e responsabilidade. A fala de Anderson Barros ecoa mais do que uma simples defesa do Palmeiras. Ela denuncia uma cultura onde discursos mudam conforme o placar, onde a conveniência se sobrepõe à verdade e onde a ética vira ferramenta de ocasião. E agora, a pergunta fica no ar. Quando a memória falha, será que a consciência também? Hoje, Barros fez mais do que responder. Ele expôs. E deixou claro que no futebol, assim como na vida, quem muda de opinião conforme o resultado, perde a razão. Mesmo quando vence o jogo. É isso, família palmeirense. Chegamos ao fim de mais um giro de notícias do Verdão. A cada informação, uma nova emoção. Para não perder nenhum detalhe do nosso Palmeiros, deixe seu like agora mesmo. Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal. Sua força é o nosso combustível. Contamos com você para seguirmos juntos em todas as conquistas. Avante, palestra!